Hoje vamos falar de um veneno que se espalha silenciosamente nos bancos das nossas igrejas. Uma armadilha que não ataca de fora, mas que cresce por dentro. É a armadilha da comparação financeira. O hábito de medir a nossa espiritualidade pela nossa conta bancária. E de medir a bênção de Deus pelo padrão de vida do nosso irmão. É aquele sentimento desconfortável que surge quando vemos o carro novo de um amigo da igreja, ou ouvimos sobre as suas férias incríveis, e uma voz dentro de nós sussurra: o que estou fazendo de errado? Mas e se essa pergunta estiver completamente errada? E se a nossa definição de bênção e riqueza estiver desalinhada com a de Deus? Agora, para você sentir o peso dessa armadilha, a forma como ela pode roubar a nossa alegria e distorcer a nossa visão de Deus, imagina a cena. Um casal da nossa congregação. Um casal que ama a Deus, que serve com alegria e que vive uma vida financeira correta e organizada. Eles não tinham dívidas, mas também não tinham luxos. Eles começaram a sentir-se pobres. Não no extrato bancário, mas no coração. Pobres em comparação com o estilo de vida de tantas outras famílias que eles viam como muito abençoadas na igreja. Essa história deles é uma jornada libertadora, da prisão, da comparação, para a liberdade do contentamento. E a chave foi uma revelação poderosa sobre o que realmente significa ser rico aos olhos de Deus. Agora, para você sentir o peso dessa armadilha, a forma como ela pode roubar a nossa alegria e distorcer a nossa visão de Deus, imagina a cena. Um casal da nossa congregação. Um casal que ama Deus, que serve com alegria e que vive uma vida financeira correta e organizada. Eles não tinham dívidas, mas também não tinham luxos. Eles começaram a sentir-se pobres. Não no extrato bancário, mas no coração. Pobres em comparação com o estilo de vida de tantas outras famílias que eles viam como muito abençoadas na igreja. A história deles é uma jornada libertadora, da prisão, da comparação, para a liberdade do contentamento. E a chave foi uma revelação poderosa sobre o que realmente significa ser rico aos olhos de Deus. Agora, para você sentir o peso dessa armadilha, a forma como ela pode roubar a nossa alegria e distorcer a nossa visão de Deus, o veneno entrou aos poucos. Começou com observações casuais no estacionamento da igreja. Os carros deles, simples e funcionais, pareciam cada vez mais velhos ao lado dos SUVs do ano. Depois, as conversas no final do culto. Enquanto eles planejavam um fim de semana simples na praia, ouviam outros a falar de viagens para a Europa ou para Disney, e uma voz dentro deles sussurrava: o que estou a fazer de errado? O ponto mais doloroso era ver o reflexo disso nos seus filhos. As crianças chegavam a casa a pedir os tênis de marca ou o telemóvel de última geração que os amigos da escola dominical tinham. Aos poucos, uma mentira perigosa começou a criar raízes no coração deles. A mentira de que bênção material é um sinônimo de favor divino. Eles começaram a questionar a sua própria fé. Será que não estamos orando o suficiente? Será que a nossa fé é pequena? O que aquelas famílias fazem que nós não fazemos para sermos tão abençoados por Deus? Ir à igreja, que antes era uma fonte de alegria e renovo, tornou-se uma experiência de ansiedade e inadequação. A adoração foi substituída pela comparação. O sermão era filtrado pela lente da sua frustração. O ponto de quebra foi num pequeno grupo. Uma família partilhou com grande alegria como Deus os tinha abençoado com um negócio que lhes permitiu comprar uma casa de praia. O nosso casal sorriu e parabenizou, mas no caminho para casa, a esposa desabou a chorar. Eu não aguento mais, ela confessou. Eu sinto inveja dos nossos irmãos. Sinto-me uma má crente. Sinto que Deus se esqueceu de nós. Naquela noite, eles tiveram a conversa mais honesta das vidas deles. Eles confessaram um ao outro o veneno que tinha entrado nos seus corações e levaram essa confissão a Deus numa oração de desespero. Senhor, liberta-nos, mostra-nos a verdade, o que é a verdadeira bênção. A resposta não veio numa profecia ou num sonho.
veio quando, durante o seu tempo de estudo, eles se depararam com uma passagem em 1 Timóteo, capítulo 6. E os versículos 6 a 8 saltaram da página como um raio de luz na escuridão deles. A primeira parte da revelação foi: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Eles leram essa frase várias vezes. O grande lucro, a grande riqueza aos olhos de Deus, não era a piedade mais uma casa na praia. Era a piedade mais o contentamento, a paz de coração. Eles estavam correndo atrás do lucro errado. A segunda parte da revelação trouxe uma perspectiva eterna, porque nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Neste instante, os carros, as casas, as viagens, tudo isso pareceu subitamente pequeno, temporário, quase insignificante. Como poderiam eles sentir inveja de coisas que inevitavelmente ficariam para trás? A corrida em que estavam parecia subitamente sem sentido. E a terceira parte da revelação deu-lhes um novo padrão de vida. Tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Eles olharam um para o outro, e depois olharam ao redor da sua casa simples. Eles tinham comida na despensa, tinham roupas no armário, tinham um teto sobre as suas cabeças, tinham saúde, tinham um ao outro. Segundo o padrão da Bíblia, eles não eram pobres, eles eram imensamente ricos. Aquela revelação não mudou a conta bancária deles, mudou algo muito importante, mudou o coração deles. A inveja deu lugar à gratidão, a ansiedade deu lugar ao contentamento. Eles entenderam o que Jeremias quis dizer quando escreveu que a nossa glória não deve estar nas nossas riquezas, mas em conhecer o Senhor. A sua maior riqueza não estava no que eles tinham, mas em quem os tinha. A partir daquele dia, eles começaram a praticar o contentamento. Fizeram uma lista de todas as coisas pelas quais eram gratos. Começaram a celebrar as suas pequenas bênçãos. A alegria de ir à igreja voltou, e mais forte do que antes. Porque agora, eles não iam para se comparar. Iam para adorar o Deus que já lhes tinha dado a maior de todas as riquezas, a salvação e um coração contente. Quando ouviam um testemunho de bênção material, conseguiam agora alegrar-se genuinamente com o irmão, porque a bênção dele já não diminuía a deles. Eles estavam jogando jogos diferentes. O jogo deles era o do contentamento. Essa lição sobre encontrar a verdadeira riqueza em Deus e não nas coisas conecta-se com a história do nosso vídeo anterior. Lembra? Ela perdeu o bebê e afogou a dor em compras, até estes 3 versículos de cura. Ambos os vídeos nos ensinam que procurar satisfação em coisas externas, seja nas compras para anestesiar a dor, seja na riqueza para validar a nossa fé, é uma cisterna rota. A verdadeira fonte de vida e contentamento é o próprio Deus. O link para essa história sensível está na descrição. E prepare-se, porque a nossa próxima conversa vai mergulhar na complexidade das famílias modernas. O título será Meus Filhos, Seus Filhos. O dinheiro era uma guerra até estes 4 passos de união. Será um guia prático para casais em segundos casamentos, lidando com enteados para unificar as suas finanças e a sua família. É uma mensagem muito necessária. Garanta que está inscrito para não perder. Se esta mensagem sobre a liberdade do contentamento falou com você, se você já se sentiu preso na armadilha da comparação, deixe o seu like. O seu gesto ajuda esta verdade libertadora a alcançar outros corações que podem estar sofrendo em silêncio na sua igreja. E use os comentários para partilhar qual é a sua maior bênção que não pode ser comprada com dinheiro. E não se esqueça de me dizer de que cidade você está a assistir. Vamos encher este espaço com gratidão. Se você conhece alguém que luta com a comparação ou com o sentimento de inadequação, partilhe este vídeo. Pode ser a chave que liberta essa pessoa para viver uma vida de alegria e contentamento verdadeiro. Inscreva-se no canal, porque a nossa missão é desmascarar as mentiras do mundo com a verdade do Evangelho, trazendo liberdade, paz e propósito para a sua vida. Te aguardo no próximo vídeo.